Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, discutimos hoje um conjunto de iniciativas que versam a realidade do suicídio e da saúde mental. Uma realidade altamente preocupante pela sua expressão quantitativa, pelo tremendo dramatismo familiar e também pela sua indiscutível complexidade e impacto social. Todos os dias, 3 pessoas resolvem pôr termo à vida em Portugal, um número verdadeiramente alarmante. Segundo os últimos dados disponibilizados pelo INE, em 2021 a taxa de suicídio foi de 9 por 100 mil habitantes, o que corresponde a 919 pessoas. Estima-se também que no nosso país o suicídio seja a segunda causa de morte entre os 10 e os 19 anos e para este desfecho muito contribui o sofrimento mental causado por fatores como o stress, as redes sociais e, nos últimos anos, a própria pandemia do Covid-19 que causou danos na sociedade e na vida de tantos jovens. Aliás, a gravidade é tanto maior quando temos presente que nos últimos anos as tentativas de suicídio aumentaram entre nós cerca de 30%. Este é um problema demasiado grave para continuar a ser vivido em silêncio, porque os números são tão violentos como a dor. No entanto, esta é uma causa de morte que pode e que deve ser evitável. Por isso temos a obrigação de tudo fazer o que seja possível para prevenir, para informar, para ajudar e para tratar. Na esmagadora maioria dos casos, o suicídio resulta de uma situação de grave doença mental ou de um profundo sofrimento psicológico. Calculam especialistas que o principal fator de risco para o suicídio e doença mental, sendo essa a circunstância de mais de 80% das pessoas que põem termo à sua própria vida. Para a ONU, os principais fatores de risco que estão correlacionados com comportamentos suicidas são ainda o desemprego, os abusos de substâncias, as dificuldades económicas, o isolamento social e as dificuldades de acesso à assistência médica. O suicídio é atualmente um problema de saúde pública em Portugal e a sua prevenção deve ser um desígnio nacional. Por isso, o Estado deve disponibilizar os recursos necessários para permitir o acesso a cuidados de saúde mental. Mas esta é uma área que não pode nem deve ser exclusiva da responsabilidade da saúde. À semelhança do que sucede nos países mais desenvolvidos, as políticas de prevenção de suicídio devem ser cada vez mais multissetoriais, envolvendo também a educação, o trabalho, o desporto, a segurança, a solidariedade social, mas também a comunidade e as autarquias. É importante que todos estejamos conscientes e mobilizados para esta realidade e, sobretudo, disponíveis para ajudar o outro, que tantas vezes tem vergonha de pedir ajuda a quem precisa. Ora, apesar das muitas promessas feitas pelo governo socialista, não tem resultados positivos para apresentar no domínio do combate e prevenção de suicídio. Basta lembrar que, segundo os últimos dados oficiais do Ministério da Saúde, do portal de transparência, o tempo médio de espera por uma consulta geral de psiquiatria, por exemplo, no Hospital Distrital de Santarém, é de 11 meses. No Hospital de Chaves e de Porto Alegre, os doentes esperam 8 meses por uma consulta. E na especialidade de psiquiatria da infância e da adolescência, são 7 meses e meio de espera no Hospital de Loures, 8 meses no Hospital de Aveiro, 9 meses no Hospital de Santarém e mais de 1 ano no Hospital de Braga. Mais de 1 ano de espera por uma simples consulta de psiquiatria de infância e adolescência, senhores deputados. Infelizmente, esta é a triste realidade que deveria embaraçar o Sr. Ministro da Saúde. Mas, pelo que ontem vimos no debate de urgência sobre o estado catastrófico em que se encontra o Serviço Nacional de Saúde, já não há nada que possa impressionar e envergonhar o Sr. Ministro da Saúde. Sr. Presidente, senhores deputados, o PSD viabilizará as iniciativas hoje em discussão e fazemo-lo, não necessariamente por concordarmos com todas as propostas nelas contidas, mas porque o país precisa e merece o sinal de que este Parlamento se preocupa com a saúde mental dos portugueses e não baixa os braços no combate da prevenção de suicídio. O PSD apresentou há 2 anos um projeto de resolução
um compromisso com a saúde mental das novas gerações que foi aprovado e tomou forma de resolução da Assembleia da República número 108 de 2021. Todavia, o atual Governo teme em não cumprir o que este Parlamento lhe recomendou, mantendo o investimento em saúde mental na infância e na adolescência numa precariedade absoluta. Esperamos por um novo Governo que leve a saúde mental a sério, porque os portugueses merecem. Disse.